Você que está assistindo esse vídeo agora não chegou aqui por acaso. Existe algo muito maior acontecendo. Algo que Padre Pio de Pietrelcina viu e profetizou décadas antes de acontecer. O que ele revelou sobre os tempos que vivemos hoje vai arrepiar cada fibra do seu ser e fazer você entender por que sua vida tem passado por tantas provações ultimamente. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um mundo completamente diferente do que conhecia? Como se forças invisíveis estivessem trabalhando contra você e sua família? Padre Pio sabia que isso aconteceria. Ele viu com seus próprios olhos espirituais o que se iniciaria após os primeiros anos deste novo milênio. E o que ele revelou vai fazer você entender por que nada na sua vida tem sido fácil. Se você tem sentido um peso inexplicável no coração, se tem acordado de madrugada com uma angústia que não consegue explicar, se tem a sensação de que algo terrível está por vir, mas não sabe o que, fique comigo até o final desse vídeo. O que Padre Pio profetizou sobre este tempo vai chocar você, mas também vai dar a você as armas espirituais para enfrentar o que está por vir. Não desligue esse vídeo agora, porque o que você está prestes a descobrir pode salvar não apenas a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Padre Pio não era apenas um santo com os estigmas de Cristo. Ele era um vidente, um profeta dos últimos tempos, e suas palavras estão se cumprindo exatamente como ele previu. Padre Pio de Pietrelcina nasceu em 1887, numa pequena cidade italiana chamada Pietrelcina. Desde criança, ele já demonstrava sinais extraordinários de santidade e de dons sobrenaturais que deixavam todos ao seu redor perplexos. Mas o que poucos sabem é que, além dos estigmas sagrados que carregou por 50 anos em suas mãos, pés e costado, Padre Pio possuía o dom da profecia de uma forma tão intensa que chegava a assustar até mesmo os outros religiosos. Durante seus longos anos de ministério no convento de São João Rotondo, Padre Pio recebia milhares de pessoas que vinham de todos os cantos do mundo em busca de cura, de orientação espiritual e de uma palavra de esperança. E foi justamente durante essas conversas íntimas, esses momentos reservados de confissão e direção espiritual, que o santo começou a revelar visões terríveis sobre o futuro da humanidade. Escreva Amém nos comentários se você acredita que Padre Pio realmente tinha o dom da profecia. Uma das características mais marcantes de Padre Pio era sua capacidade de ver não apenas o presente, mas também o passado e o futuro das pessoas que o procuravam. Existem centenas de testemunhos documentados de pessoas que chegavam até ele sem dizer uma palavra, e ele já sabia exatamente quais eram seus problemas, seus pecados, suas angústias e até mesmo o que ia acontecer em suas vidas nos próximos anos. Mas havia algo que perturbava profundamente o coração deste santo homem. Durante suas orações mais intensas, especialmente durante as longas vigílias noturnas que fazia diante do Santíssimo Sacramento, Padre Pio recebia visões que o deixavam em estado de profunda agonia espiritual. Ele via tempos difíceis se aproximando da humanidade, tempos de trevas espirituais como nunca antes haviam existido na história da Igreja. Em uma dessas visões mais perturbadoras, que aconteceu no final da década de 1950, Padre Pio viu claramente o que ele chamou de a grande tempestade que viria após o novo milênio. Ele descreveu uma época em que a confusão dominaria as mentes das pessoas, em que o bem seria chamado de mal e o mal seria chamado de bem, em que até mesmo dentro da própria Igreja haveria uma divisão tão profunda que muitos fiéis se sentiriam completamente perdidos e abandonados. O santo dizia que viu uma época em que as famílias seriam destruídas não apenas pela pobreza ou pela guerra, mas por uma força mais sutil e mais perigosa, a perda da fé e a inversão total dos valores morais. Ele profetizou que chegaria um tempo em que os pais não conseguiriam mais reconhecer seus próprios filhos, e os filhos se voltariam contra seus pais com uma violência e uma frieza que cortaria o coração como uma lâmina. Você que está me ouvindo agora, não reconhece exatamente isso acontecendo ao seu redor? Quantas famílias você conhece que foram completamente destruídas nos últimos anos? Quantos filhos que você viu crescer e que hoje são pessoas completamente irreconhecíveis, dominadas por ideologias estranhas, por comportamentos que seus próprios pais nunca imaginaram que pudessem existir? Comenta,
Eu creio, se você tem visto essas profecias se cumprindo na sua própria família. Padre Pio também profetizou sobre o que ele chamou de a grande sedução. Ele viu uma época em que a humanidade seria seduzida por promessas de felicidade que viriam através de coisas materiais, através de tecnologias que prometiam conectar as pessoas, mas que na verdade as isolavam cada vez mais umas das outras. O santo descreveu com uma precisão assustadora o que hoje conhecemos como redes sociais, falando sobre espelhos mágicos que mostrariam às pessoas versões falsas de si mesmas e que criariam um mundo de ilusões onde ninguém mais saberia distinguir entre a realidade e a fantasia. Mais impressionante ainda foi quando Padre Pio falou sobre vozes que viriam do ar, descrevendo como as pessoas seriam bombardeadas constantemente com informações contraditórias, com notícias que mudariam a cada hora, criando um estado permanente de ansiedade e confusão mental. Ele disse que as pessoas ficariam tão dependentes dessas vozes do ar que não conseguiriam mais tomar decisões simples sem consultar esses oráculos eletrônicos. Você já parou para pensar em quantas vezes por dia você pega o celular? Quantas vezes você sente uma ansiedade inexplicável quando fica sem internet? Quanto tempo você passa rolando as redes sociais, consumindo informações que só aumentam sua angústia e sua sensação de que o mundo está completamente fora de controle? Padre Pio viu tudo isso décadas antes de acontecer. Mas o que mais perturbava o coração do santo era uma visão específica que ele teve sobre o que aconteceria com a juventude após o ano 2000. Padre Pio viu gerações inteiras de jovens que cresceriam sem referências sólidas, sem a proteção da família tradicional, sem a orientação da fé católica e que seriam facilmente manipulados por forças que ele descreveu como principados e potestades das trevas. Ele profetizou que esses jovens seriam como folhas ao vento, levados por qualquer ideologia que lhes prometesse pertencimento e identidade, mesmo que essas ideologias fossem completamente contrárias à natureza humana e ao plano de Deus para a criação. Padre Pio disse que viu jovens que não conseguiriam nem mesmo definir se eram homens ou mulheres. Tamanha seria a confusão mental que dominaria suas mentes. Escreva, Jesus, eu confio em vós, nos comentários, se essas palavras estão tocando fundo no seu coração. O santo também profetizou sobre uma grande apostasia que aconteceria dentro da própria Igreja Católica. Ele viu um tempo em que muitos sacerdotes, e até mesmo alguns bispos, abandonariam os ensinamentos tradicionais da Igreja para abraçar ideias que ele chamou de modernismos diabólicos. Padre Pio disse que esses líderes religiosos, em nome da misericórdia e da inclusão, na verdade estariam abrindo as portas da Igreja para que o próprio demônio entrasse e semeasse confusão entre os fiéis. Ele profetizou que chegaria um tempo em que os católicos verdadeiramente fiéis se sentiriam como órfãos espirituais, sem saber em quem confiar, sem saber onde encontrar a verdadeira doutrina católica, porque até mesmo dentro da Igreja haveria vozes contraditórias pregando coisas opostas ao que sempre foi ensinado pelos santos e pelos doutores da Igreja. Você que está assistindo esse vídeo, quantas vezes já se sentiu confuso com declarações que vêm até mesmo de dentro da Igreja? Quantas vezes já se perguntou se o que você sempre acreditou ainda é válido? Se os ensinamentos que seus pais e avós seguiam ainda são considerados corretos? Essa confusão que você sente não é fruto da sua imaginação. Padre Pio viu que isso aconteceria e alertou sobre os perigos dessa época. Mas talvez a profecia mais assustadora de Padre Pio tenha sido sobre o que ele chamou de os 3 dias de trevas que antecedem a grande purificação. O santo disse que viu um período em que a maldade humana chegaria a tal ponto que Deus seria obrigado a intervir de forma sobrenatural para salvar aqueles que permaneceram fiéis a ele. Padre Pio descreveu esses 3 dias como um tempo em que nenhuma luz artificial funcionaria, em que apenas as velas de cera de abelha abençoadas conseguiriam iluminar as casas dos justos. Ele disse que durante esses 3 dias, demônios invisíveis percorreriam a terra com uma fúria nunca antes vista, e que apenas aqueles que estivessem protegidos pelas orações do Rosário e pela consagração ao Sagrado Coração de Jesus conseguiriam sobreviver. Comenta, Sagrado Coração de Jesus, protegei-nos,
Se você quer essa proteção divina, o santo também profetizou que antes desses 3 dias de trevas, haveria sinais muito claros no céu. Ele falou sobre 2 cruzes vermelhas que apareceriam no firmamento e sobre uma grande escuridão que cairia sobre a terra durante o dia, fazendo com que as estrelas ficassem visíveis mesmo ao meio-dia. Padre Pio disse que quando esses sinais aparecessem, os fiéis teriam apenas alguns dias para se preparar espiritualmente para o que estava por vir. Mas aqui está o que é mais importante. E é por isso que Padre Pio fez questão de revelar essas profecias. Ele também viu qual seria a proteção que Deus ofereceria para aqueles que permanecessem fiéis durante esses tempos difíceis. O santo disse que Nossa Senhora apareceu para ele várias vezes para lhe revelar quais seriam as armas espirituais que os católicos deveriam usar para se proteger do que estava por vir. A primeira dessas armas é o Santo Rosário. Padre Pio disse que viu claramente que as famílias que rezassem o rosário todos os dias, especialmente durante o mês de outubro, estariam protegidas de forma sobrenatural contra todas as influências malignas que dominariam o mundo durante esses tempos de trevas. Ele viu que onde o rosário fosse rezado com fé e devoção, os demônios não conseguiriam entrar, e que as pessoas dessas famílias conseguiriam manter a clareza mental e a paz de espírito mesmo em meio ao caos total. A segunda arma espiritual é a consagração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Padre Pio disse que viu famílias inteiras que fizeram essa consagração, sendo literalmente cobertas por um manto de luz dourada, durante os momentos mais difíceis da grande tribulação. Ele disse que essas famílias não apenas sobreviveriam aos tempos de trevas, mas também serviriam como faróis de esperança para outras pessoas que estivessem perdidas e desesperadas. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém para elas. Você pode estar salvando a vida espiritual dessas pessoas que você ama. A terceira arma espiritual que Padre Pio revelou é a devoção às almas do purgatório. O santo disse que durante os tempos de tribulação, aqueles que mantivessem a prática de orar pelas almas do purgatório receberiam uma proteção especial dessas almas em retribuição às suas orações. Padre Pio viu que as almas do purgatório formariam literalmente exércitos invisíveis para proteger aqueles que se lembrassem delas em suas orações diárias. Ele também profetizou sobre a importância da confissão sacramental durante esses tempos difíceis. Padre Pio disse que viu como o sacramento da confissão seria uma das últimas barreiras contra a infiltração do mal nas almas humanas. Ele alertou que chegaria um tempo em que seria muito difícil encontrar sacerdotes verdadeiramente santos para ouvir confissões, e por isso recomendou que os fiéis fizessem um esforço especial para se confessar com frequência enquanto ainda fosse possível. O santo também revelou que durante os tempos de grande tribulação, a Eucaristia seria o único alimento verdadeiramente capaz de sustentar as almas dos fiéis. Ele viu que aqueles que tivessem o costume de receber a Sagrada Comunhão com frequência e com verdadeira devoção, desenvolveriam uma força espiritual extraordinária que os permitiria não apenas resistir às tentações do demônio, mas também ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho de volta para Deus. Padre Pio falou também sobre a importância do jejum durante esses tempos. Ele disse que viu como o jejum feito com intenção de reparação pelos pecados da humanidade teria um poder especial para amarrar os demônios e impedi-los de exercer toda a sua influência maligna sobre o mundo. O santo recomendou especialmente o jejum às quartas e sextas-feiras, seguindo o exemplo que Nossa Senhora deu nas aparições de Medjugorje, que Padre Pio disse ter visto em visão mesmo antes de elas acontecerem. Escreva "Eu aceito" nos comentários se você está disposto a seguir essas orientações de Padre Pio. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio foi sobre o que aconteceria após esse período de grande tribulação. O santo disse que viu um tempo de paz e de renovação espiritual como nunca antes havia existido na história da humanidade. Ele falou sobre uma época em que a fé católica seria restaurada em todo o mundo, em que as famílias voltariam a ser unidas pelo amor de Deus e em que a juventude cresceria novamente com valores sólidos e com uma devoção sincera a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Padre Pio profetizou que após os 3 dias de trevas haveria um novo céu e uma nova terra, não no sentido literal do fim do mundo,
mas no sentido de uma renovação completa da sociedade humana. Ele viu cidades sendo reconstruídas com base em princípios cristãos, viu governos que colocariam Deus no centro de suas decisões e viu uma geração de jovens santos que surgiriam como líderes espirituais para guiar a humanidade nessa nova era de paz. O santo também profetizou sobre o Papa, que lideraria a Igreja durante essa época de renovação. Ele disse que viu um pontífice que seria como um novo São Pedro, um homem de fé inabalável que não teria medo de proclamar a verdade católica em toda a sua pureza, mesmo que isso causasse perseguições e sofrimentos. Padre Pio disse que esse Papa reuniria todos os católicos verdadeiros ao redor do mundo e restauraria a unidade da Igreja de uma forma que parecia impossível durante os tempos de confusão. Mas Padre Pio também alertou que essa renovação não aconteceria automaticamente. Ele disse que dependeria da fidelidade e das orações daqueles que permanecessem firmes na fé durante os tempos mais difíceis. O santo explicou que cada oração, cada sacrifício, cada ato de amor oferecido a Deus durante os tempos de tribulação seria como uma semente de graça que floresceria durante o tempo da renovação. Por isso, você que está assistindo esse vídeo hoje não pode desanimar, mesmo que tudo ao seu redor pareça estar desmoronando. Padre Pio viu que exatamente as pessoas como você, que buscam a verdade espiritual em meio ao caos do mundo moderno, seriam os instrumentos que Deus usaria para preparar essa nova era de paz e de santidade. Comenta que assim seja, se você quer fazer parte dessa renovação que Padre Pio profetizou. Padre Pio também revelou detalhes muito específicos sobre como reconhecer os sinais de que essa renovação estava se aproximando. Ele disse que haveria um grande despertar espiritual, especialmente entre os jovens, que de repente se sentiriam atraídos novamente para a oração, para a vida sacramental e para os ensinamentos tradicionais da Igreja Católica. O santo profetizou que esse despertar seria tão intenso que mesmo os pais que haviam perdido a esperança de ver seus filhos voltarem para Deus ficariam surpresos com a mudança radical que aconteceria em suas vidas. Ele também falou sobre sinais na natureza que anunciariam a proximidade dessa nova era. Padre Pio disse que viu chuvas de flores que cairiam do céu em vários lugares do mundo, especialmente em santuários marianos, como um sinal de que Nossa Senhora estava intercedendo de forma especial para acelerar a chegada dessa época de paz. Ele também profetizou sobre águas que brotariam milagrosamente, em lugares inesperados, trazendo curas físicas e espirituais para aqueles que bebessem dessa água com fé. O santo disse ainda que durante essa época de transição entre os tempos de tribulação e a nova era de paz, haveria um aumento extraordinário no número de milagres e de curas sobrenaturais. Padre Pio viu que Deus permitiria esses sinais extraordinários para fortalecer a fé daqueles que estivessem vacilando e para converter aqueles que ainda estivessem resistindo à graça divina. Uma das profecias mais tocantes de Padre Pio foi sobre o papel especial que as mães de família teriam durante esses tempos de renovação. O santo disse que viu como as mulheres que permanecessem fiéis aos ensinamentos da Igreja sobre a vida, sobre o matrimônio e sobre a educação dos filhos, seriam honradas de uma forma especial por Deus. Ele profetizou que essas mães receberiam graças extraordinárias para educar seus filhos na fé e que se tornariam verdadeiras formadoras de santos para a nova geração. Padre Pio também falou sobre os homens que permanecessem fiéis ao seu papel de pais e de provedores espirituais de suas famílias. Ele disse que viu como esses homens receberiam uma força especial para liderar suas famílias durante os tempos difíceis e que se tornariam exemplos de santidade masculina para toda a sociedade. O santo profetizou que esses pais de família santos seriam os responsáveis por restaurar a verdadeira autoridade paterna, baseada no amor e no sacrifício, e não na dominação ou na violência. Escreva: São José, protegei nossas famílias nos comentários se você quer essa proteção especial. O santo também profetizou sobre o papel crucial que os sacerdotes fiéis teriam durante essa época de renovação. Padre Pio disse que viu como aqueles padres que permanecessem verdadeiramente unidos ao coração de Jesus e que continuassem pregando a doutrina católica em toda a sua pureza seriam recompensados com uma fecundidade espiritual extraordinária.
Ele viu que esses sacerdotes teriam o poder de converter multidões inteiras apenas com suas palavras e que suas missas seriam acompanhadas de sinais sobrenaturais visíveis. Padre Pio também revelou que durante essa época de renovação haveria um florescimento extraordinário da vida religiosa. Ele viu novos mosteiros e conventos sendo fundados, cheios de jovens que buscariam a perfeição cristã através da vida consagrada. O santo profetizou que essas comunidades religiosas seriam como faróis de santidade que irradiariam graças para toda a sociedade ao redor. Mas talvez a profecia mais bela de Padre Pio tenha sido sobre a conversão dos pecadores durante essa nova era de paz. O santo disse que viu como até mesmo aqueles que haviam cometido os piores crimes e os pecados mais graves seriam tocados pela misericórdia divina de uma forma tão profunda que se tornariam grandes santos. Padre Pio profetizou que haveria conversões tão espetaculares que lembrariam a conversão de São Paulo na estrada de Damasco. O santo disse que durante essa época, o sacramento da confissão voltaria a ser procurado por milhões de pessoas ao redor do mundo e que haveria filas enormes de penitentes em todas as igrejas. Padre Pio viu que essas confissões seriam acompanhadas de lágrimas sinceras de arrependimento e que muitas pessoas experimentariam uma paz interior que nunca haviam sentido antes em suas vidas. Padre Pio também profetizou sobre a restauração da liturgia sagrada durante essa nova era. Ele disse que viu como a Santa Missa voltaria a ser celebrada com toda a solenidade e reverência que merece o santo sacrifício, e que isso despertaria novamente nos fiéis um profundo senso do sagrado e uma verdadeira adoração a Jesus Eucarístico. Comenta: venha o vosso reino, se você anseia por essa renovação da Igreja. O santo também revelou detalhes sobre como seria a educação durante essa nova era de paz. Padre Pio disse que viu escolas sendo fundadas em todos os lugares com base nos princípios cristãos, onde as crianças cresceriam aprendendo não apenas conhecimentos acadêmicos, mas principalmente os valores do Evangelho. Ele profetizou que dessa educação cristã surgiria uma geração de jovens santos que seria a semente da civilização do amor que Jesus Cristo veio estabelecer na Terra. Padre Pio também falou sobre a renovação da arte e da cultura durante essa época. Ele disse que viu artistas, escritores, músicos e poetas que dedicariam seus talentos exclusivamente para a glória de Deus e para a edificação espiritual das pessoas. O santo profetizou que essa arte sacra seria tão bela e tão inspirada que tocaria os corações mais endurecidos e ajudaria muitas pessoas a se aproximarem de Deus. Uma das profecias mais interessantes de Padre Pio foi sobre a tecnologia durante essa nova era. O santo disse que viu como os mesmos instrumentos que foram usados para espalhar confusão e maldade durante os tempos de tribulação seriam transformados em ferramentas poderosas para a evangelização. Padre Pio profetizou que haveria uma internet católica que conectaria todos os fiéis do mundo e que seria usada para transmitir missas, catequeses e retiros espirituais para bilhões de pessoas simultaneamente. Ele também viu que durante essa época haveria um grande movimento missionário que alcançaria até os lugares mais remotos do planeta. Padre Pio profetizou que jovens santos sairiam de suas casas para levar o Evangelho a povos que nunca haviam ouvido falar de Jesus Cristo, e que essas missões seriam acompanhadas de milagres extraordinários que facilitariam a conversão desses povos. O santo também revelou que durante essa nova era de paz, haveria uma reconciliação extraordinária entre as famílias que foram divididas durante os tempos de tribulação. Padre Pio disse que viu filhos que haviam se afastado de seus pais voltando para casa com lágrimas nos olhos, pedindo perdão e querendo reconstruir os laços familiares que haviam sido quebrados. Ele profetizou que essas reconciliações seriam acompanhadas de curas físicas e emocionais milagrosas. Escreva Pai Nosso que estais nos céus nos comentários se você quer essa reconciliação em sua família. Padre Pio também profetizou sobre a conversão de outras religiões durante essa época de renovação. Ele disse que viu como muitos judeus, muçulmanos, budistas e pessoas de outras religiões seriam tocados pela graça divina de tal forma que reconheceriam em Jesus Cristo o verdadeiro Salvador da humanidade. O santo disse que essas conversões aconteceriam de forma tão natural e pacífica
que não haveria conflitos religiosos, mas apenas alegria pela descoberta da verdade. O santo também revelou que durante essa nova era haveria uma devoção especial à Santíssima Virgem Maria que se espalharia por todo o mundo. Padre Pio disse que viu como Nossa Senhora seria reconhecida e venerada como a rainha de todas as nações e que sua intercessão materna seria invocada por governantes e por pessoas simples em todos os momentos importantes de suas vidas. Padre Pio também profetizou sobre a longevidade das pessoas durante essa época de paz. Ele disse que viu como as pessoas viveriam muito mais tempo, não apenas por causa dos avanços da medicina, mas principalmente por causa da paz interior que experimentariam ao viver em harmonia com Deus. O santo disse que essa longevidade seria uma bênção especial para que os mais velhos pudessem transmitir sua sabedoria e sua experiência espiritual para as gerações mais novas. Uma das profecias mais consoladoras de Padre Pio foi sobre a proteção especial que as crianças receberiam durante essa nova era. O santo disse que viu como as crianças cresceriam protegidas de todas as influências malignas que as corromperam durante os tempos de tribulação. Padre Pio profetizou que essas crianças teriam uma pureza e uma inocência que lembrariam os primeiros tempos da criação, e que sua própria presença seria uma fonte de bênçãos para toda a sociedade. O santo também revelou que durante essa época de renovação haveria uma abundância material extraordinária, que seria o resultado direto das bênçãos divinas sobre uma humanidade que finalmente colocou Deus no centro de sua vida. Padre Pio disse que não haveria mais fome, nem miséria, nem guerras, porque os recursos da terra seriam distribuídos com justiça e caridade cristã. Comenta: glória a Deus nas alturas, se essas profecias enchem seu coração de esperança. Padre Pio também profetizou sobre os sinais que anunciariam que essa nova era estava se aproximando. Ele disse que haveria um aumento extraordinário no número de pessoas que sentiriam chamados para a santidade, que buscariam viver uma vida de oração mais intensa e que fariam sacrifícios voluntários pela conversão dos pecadores. O santo disse que esse despertar espiritual seria como uma primavera da Igreja, que anunciaria a chegada do verão da santidade. O santo também revelou que antes dessa nova era começar oficialmente, haveria uma grande purificação das estruturas da Igreja. Padre Pio disse que viu como todos aqueles que introduziram confusão e erro na Igreja seriam removidos de seus cargos de uma forma sobrenatural e como líderes verdadeiramente santos, assumiriam a responsabilidade de guiar o povo de Deus. Padre Pio também profetizou sobre uma renovação extraordinária da devoção aos santos durante essa época. Ele disse que viu como os santos se tornariam novamente modelos vivos para os cristãos, e que suas intercessões seriam invocadas constantemente para todas as necessidades da vida. O santo profetizou que haveria um florescimento extraordinário de novas devoções e que muitas pessoas receberiam graças especiais através da veneração dos santos. Uma das últimas profecias que Padre Pio revelou sobre essa nova era foi sobre a duração desse período de paz. O santo disse que essa época de renovação duraria tempo suficiente para que várias gerações crescessem e vivessem completamente imersas na cultura cristã. Ele profetizou que seria um tempo de preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, mas que ainda faltariam muitos séculos antes que isso acontecesse. Padre Pio disse que durante essa longa época de paz, a humanidade experimentaria um gostinho do que será o paraíso eterno, e que isso serviria como uma preparação espiritual para a vida eterna. O santo revelou que aqueles que vivessem durante essa era de renovação seriam especialmente abençoados, porque poderiam experimentar na terra algo muito próximo da felicidade celestial. Mas Padre Pio também alertou que para chegar a essa época de paz e renovação, seria necessário passar primeiro pelos tempos de tribulação que ele profetizou. O santo disse que não há outro caminho, porque a humanidade precisa ser purificada de todo o mal que acumulou ao longo dos séculos de afastamento de Deus. Escreva: Jesus, eu confio em vós, nos comentários se você está disposto a enfrentar esses tempos difíceis com fé. E é exatamente aqui que entra a responsabilidade de cada um de nós que estamos vivendo nestes tempos que Padre Pio profetizou. Não somos vítimas indefesas do que está acontecendo ao nosso redor.
Somos soldados de Cristo que foram escolhidos por Deus para viver exatamente nesta época, porque temos uma missão específica a cumprir. Padre Pio disse que cada oração que fazemos, cada sacrifício que oferecemos, cada ato de caridade que praticamos durante esses tempos difíceis tem um valor especial aos olhos de Deus. O santo revelou que essas obras de fé e de amor são como tijolos espirituais, que estão construindo a nova civilização do amor que Jesus Cristo quer estabelecer na Terra. Por isso, você que está assistindo esse vídeo não pode desanimar, mesmo quando parece que o mal está vencendo em todos os lugares. Lembre-se de que você conhece o final da história. Padre Pio viu que no final, o bem triunfará de forma absoluta e definitiva, e que aqueles que permaneceram fiéis durante os tempos difíceis serão recompensados de uma forma que supera toda a imaginação humana. O santo também revelou que, durante esses tempos de transição, Nossa Senhora estará especialmente presente para proteger e consolar todos aqueles que se consagraram ao seu imaculado coração. Padre Pio disse que viu como Maria Santíssima aparecerá de forma visível para muitas pessoas, especialmente para as crianças e para aqueles que estão sofrendo perseguição por causa de sua fé. Padre Pio também profetizou que durante esses tempos haverá um aumento extraordinário no número de pessoas que receberão o dom da profecia, da cura e de outros carismas sobrenaturais. Ele disse que Deus derramará esses dons especiais sobre seus filhos fiéis para que possam ajudar outras pessoas a encontrar o caminho da salvação em meio à confusão geral. O santo também revelou que aqueles que permanecerem fiéis durante esses tempos de tribulação desenvolverão uma intimidade especial com Jesus Cristo que os acompanhará por toda a eternidade. Padre Pio disse que essas almas serão como joias preciosas na coroa do Rei dos Reis e que terão um lugar especial no reino dos céus. Comenta: Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, se você quer essa proteção especial de Nossa Senhora. Agora que você conhece essas profecias extraordinárias de Padre Pio, você precisa tomar uma decisão. Você pode fingir que nada ouviu e continuar vivendo como se essas palavras fossem apenas histórias interessantes. Ou você pode abraçar o chamado que Deus está fazendo ao seu coração neste exato momento e se preparar espiritualmente para os tempos que estão por vir. Lembre-se de que você não chegou até este vídeo por acaso. Foi a providência divina que colocou essas informações no seu caminho exatamente neste momento da sua vida, porque Deus tem um plano especial para você. Ele quer usar você como instrumento da sua misericórdia para ajudar outras pessoas a se prepararem para o que está por vir. As armas espirituais que Padre Pio revelou não são complicadas nem difíceis de usar. O Santo Rosário, a consagração aos Sagrados Corações, a confissão frequente, a comunhão com devoção, o jejum e a oração pelas almas do purgatório são práticas simples que qualquer pessoa pode adotar, independentemente de sua situação de vida. Comece hoje mesmo. Não espere até amanhã, nem até a próxima semana. Padre Pio disse que o tempo de preparação é limitado e que cada dia que passa sem nos prepararmos espiritualmente é um dia perdido que pode fazer uma diferença enorme no momento da grande tribulação. Se você tem filhos, ensine essas devoções para eles. Se você tem pais idosos, compartilhe essas informações com eles. Se você tem amigos que estão perdidos na vida, seja o instrumento que Deus vai usar para levá-los de volta ao caminho da salvação. Lembre-se também de que mesmo que você tenha cometido muitos pecados na sua vida, mesmo que você tenha se afastado de Deus por muito tempo, nunca é tarde demais para voltar. Padre Pio sempre dizia que a misericórdia divina é infinita e que Deus está sempre esperando de braços abertos aqueles filhos que querem retornar à casa paterna. Escreva: Pai, pequei contra o céu e contra vós, nos comentários, se você quer fazer essa volta definitiva para Deus. Padre Pio também ensinou que durante esses tempos difíceis é fundamental manter a paz interior, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. O santo dizia que aqueles que conseguem manter a serenidade do coração em meio às tempestades da vida são como faróis que guiam outros navegantes perdidos de volta ao porto seguro. Essa paz interior não vem de negar a realidade dos problemas que estamos enfrentando, mas de confiar totalmente na providência divina
e de saber que Deus jamais permitirá que passemos por provações maiores do que nossa capacidade de suportá-las com sua graça. Padre Pio também enfatizou a importância de viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de desespero ou de medo, mas no sentido de aproveitar cada oportunidade para crescer em santidade e para fazer o bem ao próximo. O santo dizia que nos tempos de tribulação, cada pequeno ato de amor tem um valor infinito aos olhos de Deus. Quando você acordar amanhã de manhã, lembre-se das profecias que ouviu hoje. Ofereça o seu dia a Deus através do Imaculado Coração de Maria. Reze pelo menos 1/3 do rosário. Faça algum pequeno sacrifício pela conversão dos pecadores. Seja paciente com aqueles que o irritam. Perdoe aqueles que o magoaram. Pratique a caridade com aqueles que precisam da sua ajuda. Esses pequenos gestos podem parecer insignificantes, mas Padre Pio viu que são exatamente essas pequenas flores de amor e de sacrifício que estão construindo a nova civilização cristã que surgirá após os tempos de tribulação. O santo também recomendou que durante esses tempos façamos um esforço especial para viver em estado de graça, ou seja, para manter nossa alma sempre limpa através da confissão frequente e para receber Jesus Eucarístico com o maior amor e devoção possível. Padre Pio dizia que aqueles que vivem em estado de graça têm uma proteção sobrenatural que os torna praticamente invencíveis contra as tentações do demônio. Comenta: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer viver sempre em estado de graça. Agora, antes de terminarmos este vídeo, quero que você faça uma promessa solene a Padre Pio. Prometa que você não vai guardar essas informações só para você. Prometa que você vai compartilhar essas profecias com outras pessoas que precisam ouvir essas palavras de esperança e de orientação espiritual. Lembre-se de que muitas pessoas ao seu redor estão vivendo em desespero total porque não entendem o que está acontecendo no mundo. Elas sentem que algo terrível está por vir, mas não sabem o que é, nem como se proteger. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar a elas a luz da esperança e as armas espirituais necessárias para enfrentar os tempos difíceis. Padre Pio sempre dizia que a caridade espiritual, ou seja, ajudar outras pessoas a salvarem suas almas, é a forma mais elevada de amor ao próximo. Quando você compartilha essas verdades espirituais com alguém, você pode estar salvando não apenas a vida temporal dessa pessoa, mas principalmente sua vida eterna. E lembre-se também de que mesmo que algumas pessoas não acreditem imediatamente no que você está compartilhando, você plantou uma semente que pode germinar no momento certo. Padre Pio dizia que as palavras de verdade espiritual nunca se perdem, mesmo quando parecem cair em terreno pedregoso. Elas ficam guardadas no coração das pessoas até o momento em que Deus decide fazê-las frutificar. Por isso, não tenha medo de falar sobre essas coisas. Não tenha vergonha de parecer fanático religioso ou pessoa atrasada aos olhos do mundo. Lembre-se de que as pessoas que pensam assim sobre você são exatamente aquelas que mais precisam ouvir essas verdades, porque elas estão caminhando em direção ao abismo, sem perceber o perigo que correm. Padre Pio também ensinou que durante esses tempos de confusão, é fundamental manter-se unido à Igreja Católica, mesmo quando há problemas e escândalos dentro dela. O santo dizia que a igreja é como a Arca de Noé. Pode não ser o lugar mais limpo ou mais confortável do mundo, mas é o único lugar seguro quando vem o dilúvio. Escreva: Una, Santa, Católica e Apostólica nos comentários se você quer permanecer sempre fiel à igreja. E agora, para terminar este vídeo, quero deixar você com as últimas palavras que Padre Pio disse sobre essas profecias antes de morrer. O santo disse: Não tenham medo do que está por vir. Tenham medo apenas de não estar preparados espiritualmente quando chegar a hora. Aqueles que permanecerem unidos ao coração de Jesus e ao coração de Maria não têm nada a temer, porque eles já venceram antes mesmo da batalha começar. Essas palavras de Padre Pio são para você que está assistindo este vídeo hoje. Você não precisa ter medo do futuro, porque você conhece as armas espirituais que precisa usar. Você não precisa se desesperar com o que está acontecendo no mundo, porque você sabe que tudo isso foi profetizado e que tem um propósito na economia da salvação. Sua missão agora
é viver cada dia em estado de graça, crescer em santidade, ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus e aguardar com esperança a chegada da nova era de paz e de renovação que Padre Pio viu em suas visões proféticas. Lembre-se sempre de que você é amado por Deus de forma infinita e pessoal. Lembre-se de que Nossa Senhora está sempre ao seu lado, especialmente nos momentos mais difíceis. Lembre-se de que Padre Pio intercede por você todos os dias diante do trono de Deus. E lembre-se de que no final, o bem triunfará de forma absoluta e definitiva. Que a paz de Cristo, que supera todo o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente hoje e sempre. Que Nossa Senhora o cubra com seu manto de proteção maternal. E que São Padre Pio de Pietrelcina interceda por você e por sua família, para que vocês possam atravessar esses tempos difíceis com fé, esperança e caridade. Comenta: São Padre Pio, rogai por nós, para pedir a intercessão especial deste grande santo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos sobre as profecias dos santos e sobre como se preparar espiritualmente para os tempos que estamos vivendo. No próximo vídeo, vamos falar sobre as visões que Santa Faustina teve sobre a misericórdia divina durante os últimos tempos. Você não pode perder. Que Deus abençoe você e toda a sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. E agora, minha irmã, meu irmão em Cristo que está assistindo este vídeo, preciso compartilhar com você algo que Padre Pio revelou sobre os sinais específicos que indicariam que estamos vivendo exatamente nos tempos que ele profetizou. O santo disse que haveria uma série de acontecimentos muito particulares que serviriam como um relógio espiritual para os fiéis conseguirem identificar em que momento da profecia a humanidade estaria vivendo. O primeiro desses sinais que Padre Pio mencionou foi o que ele chamou de a inversão da ordem natural das estações. O santo disse que viu um tempo em que o clima da Terra ficaria completamente desarranjado, com invernos que pareceriam verões e verões que trariam frio inesperado. Ele profetizou que haveria secas terríveis em lugares que sempre foram abundantes em água, e enchentes devastadoras em regiões que sempre foram secas. Mas Padre Pio alertou que esses fenômenos climáticos não seriam apenas consequências naturais das ações humanas, como muitos pensariam. O santo disse que essas mudanças climáticas seriam sinais diretos de Deus para a humanidade, uma forma de Deus mostrar que quando o homem se afasta da ordem divina, toda a criação também sai de seu equilíbrio natural. O segundo sinal profetizado por Padre Pio foi o que ele descreveu como o tempo em que as crianças ensinariam aos pais e os alunos ensinariam aos professores. O santo viu uma época em que a sabedoria tradicional seria completamente desprezada e em que pessoas muito jovens e inexperientes seriam consideradas autoridades em assuntos que elas nem sequer compreendiam adequadamente. Padre Pio disse que viu escolas onde professores com décadas de experiência seriam humilhados e censurados por alunos adolescentes que se considerariam mais sábios e mais informados. Ele viu famílias onde pais e mães perderiam completamente a autoridade sobre seus filhos e onde os filhos ditariam as regras da casa baseados em ideologias que aprenderiam fora do ambiente familiar. O santo disse que esse fenômeno seria particularmente visível na área da educação sexual e da identidade de gênero. Padre Pio profetizou que crianças muito pequenas seriam ensinadas sobre assuntos que deveriam ser reservados apenas para adultos e que essas crianças depois voltariam para casa querendo ensinar aos próprios pais coisas que iam contra a lei natural e contra os ensinamentos da Igreja. Comenta: Sagrada Família, protegei nossas crianças. Se você reconhece esse sinal se cumprindo hoje. O terceiro sinal que Padre Pio revelou foi ainda mais específico. Ele disse que viu um tempo em que o matrimônio deixaria de ser considerado sagrado e uniões que sempre foram consideradas pecaminosas seriam não apenas aceitas, mas celebradas e impostas como normais. O santo profetizou que chegaria uma época em que quem defendesse o casamento tradicional entre um homem e uma mulher seria considerado uma pessoa preconceituosa e atrasada. Padre Pio também viu que durante esse tempo haveria uma campanha sistemática para destruir a família tradicional através de leis que facilitariam o divórcio, que promoveriam a ideologia de gênero nas escolas
e que permitiriam que crianças fossem separadas de seus pais biológicos para serem criadas por casais do mesmo sexo ou por pessoas que se identificassem com gêneros diferentes do seu sexo biológico. O quarto sinal profetizado pelo santo foi o que ele chamou de o tempo da grande mentira. Padre Pio disse que viu uma época em que a mentira seria considerada verdade e a verdade seria considerada mentira, não apenas em questões políticas ou sociais, mas principalmente em questões morais e espirituais. Ele profetizou que haveria meios de comunicação extremamente poderosos, que conseguiriam convencer milhões de pessoas de coisas que eram obviamente falsas, e que essas pessoas defenderiam essas mentiras com mais paixão do que muitos católicos defendiam sua própria fé. Padre Pio disse que viu pessoas que acreditariam firmemente que o bem era mal e que o mal era bem, e que considerariam qualquer pessoa que tentasse mostrar-lhes a verdade como sendo um inimigo perigoso. O santo também profetizou que durante esse tempo haveria uma perseguição sutil, mas muito eficaz, contra aqueles que ousassem dizer a verdade. Ele disse que essas pessoas não seriam necessariamente presas ou mortas fisicamente, mas seriam destruídas socialmente, perderiam seus empregos, seriam excluídas de suas comunidades e seriam ridicularizadas publicamente até que se calassem ou cedessem à pressão. Padre Pio disse que viu como essa perseguição seria especialmente dirigida contra os católicos que mantivessem fidelidade aos ensinamentos tradicionais da Igreja. Ele profetizou que esses católicos fiéis seriam chamados de fundamentalistas, de extremistas e de pessoas perigosas para a sociedade, mesmo quando tudo o que eles fizessem fosse proclamar as verdades que a Igreja sempre ensinou. Escreva Viva Cristo Rei nos comentários se você está disposto a defender a verdade mesmo sofrendo perseguição. O quinto sinal profetizado por Padre Pio foi o que ele descreveu como o tempo em que os sacerdotes se tornariam mudos. O santo disse que viu uma época em que muitos padres, bispos e até mesmo cardeais deixariam de pregar sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a necessidade de conversão e sobre as verdades difíceis do Evangelho, por medo de serem considerados intolerantes ou de perderem a aprovação da sociedade. Padre Pio profetizou que esses sacerdotes prefeririam pregar apenas sobre a misericórdia de Deus, esquecendo-se completamente de que a verdadeira misericórdia divina exige arrependimento e conversão. Ele disse que esses padres se tornariam como cães mudos que não conseguem latir, para alertar o rebanho sobre os perigos espirituais que o ameaçavam. O santo também viu que durante esse tempo haveria sacerdotes que não apenas se calariam diante do erro, mas que ativamente promoveriam ensinamentos contrários à doutrina católica. Padre Pio disse que esses padres usariam sua autoridade clerical para confundir os fiéis e para fazê-los aceitar coisas que sempre foram consideradas pecaminosas pela Igreja. O sexto sinal revelado por Padre Pio foi o que ele chamou de a epidemia da tristeza. O santo disse que viu um tempo em que uma melancolia profunda e inexplicável se espalharia por toda a humanidade, especialmente entre os jovens. Ele profetizou que haveria um aumento assustador no número de suicídios, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, que aparentemente tinham tudo para ser felizes, mas que se sentiriam vazios e sem propósito na vida. Padre Pio explicou que essa tristeza epidêmica seria o resultado direto do afastamento da humanidade de Deus. Ele disse que quando as pessoas tentam encontrar a felicidade apenas em coisas materiais, em prazeres carnais ou em realizações humanas, elas inevitavelmente experimentam um vazio interior que nenhuma dessas coisas consegue preencher. O santo também profetizou que durante esse tempo de tristeza generalizada, haveria uma busca desesperada por substitutos artificiais da verdadeira alegria espiritual. Padre Pio disse que viu pessoas se viciando em substâncias químicas, em jogos eletrônicos, em pornografia, em compras compulsivas e em vários outros comportamentos que prometiam felicidade imediata, mas que na verdade apenas aumentavam o vazio interior e a depressão. O sétimo sinal profetizado por Padre Pio foi o que ele descreveu como a multiplicação dos falsos profetas. O santo disse que viu um tempo em que apareceriam muitas pessoas se apresentando como enviados de Deus, como novos messias, como canais especiais da divindade,
e que essas pessoas conseguiriam atrair multidões de seguidores desesperados por orientação espiritual. Padre Pio alertou que esses falsos profetas seriam especialmente perigosos porque misturariam verdades com mentiras, ensinamentos católicos autênticos com doutrinas heréticas, de tal forma que até mesmo pessoas bem-intencionadas poderiam ser enganadas. Ele disse que esses falsos mestres prometeriam revelações especiais, curas milagrosas e experiências espirituais extraordinárias para atrair pessoas que estivessem buscando sinceramente a Deus. Comenta: Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se você quer se proteger dos falsos profetas. O 8º sinal revelado por Padre Pio foi particularmente assustador. Ele disse que viu um tempo em que as próprias crianças se tornariam instrumentos do mal. O santo profetizou que haveria uma corrupção tão profunda na educação e na cultura que crianças muito pequenas seriam usadas para promover ideologias malignas e para atacar os próprios valores que seus pais tentavam transmitir-lhes. Padre Pio disse que viu crianças denunciando seus próprios pais às autoridades por tentarem educá-las de acordo com princípios cristãos. Ele profetizou que essas crianças seriam encorajadas por professores, por assistentes sociais e por outros adultos em posições de autoridade a se rebelarem contra qualquer tentativa de seus pais de transmitir-lhes valores morais tradicionais. O santo também viu que essas crianças seriam especialmente manipuladas para promover a agenda da ideologia de gênero. Padre Pio profetizou que crianças de 5, 6, 7 anos de idade seriam encorajadas a questionar sua própria identidade sexual e que seriam convencidas de que poderiam escolher ser meninos ou meninas, independentemente de seu sexo biológico. O 9º sinal profetizado por Padre Pio foi o que ele chamou de a profanação dos lugares sagrados. O santo disse que viu um tempo em que as próprias igrejas católicas seriam usadas para promover atividades e ensinamentos contrários à fé católica. Ele profetizou que haveria missas onde seria difícil distinguir uma celebração católica de uma reunião protestante ou até mesmo de uma cerimônia pagã. Padre Pio também viu que durante esse tempo muitas igrejas seriam fechadas ou vendidas, não por falta de recursos, mas por falta de fé dos próprios responsáveis por elas. Ele profetizou que alguns bispos prefeririam vender igrejas históricas e usar o dinheiro para projetos sociais do que mantê-las abertas como lugares de oração e adoração. O 10º e último sinal que Padre Pio revelou foi o mais esperançoso de todos. Ele disse que no meio de toda essa confusão e maldade, haveria sinais extraordinários no céu, que anunciariam que o tempo da grande tribulação estava chegando ao fim e que a era de renovação estava prestes a começar. Padre Pio profetizou que esses sinais celestes seriam tão evidentes que nem mesmo os mais céticos conseguiriam negá-los. Ele disse que viu cruzes luminosas aparecendo no céu, auroras boreais em lugares onde nunca haviam sido vistas antes, e fenômenos solares que deixariam os cientistas completamente perplexos. O santo também disse que, junto com esses sinais no céu, haveria um aumento extraordinário no número de milagres autênticos, especialmente curas físicas, que aconteceriam em santuários marianos ao redor do mundo. Padre Pio profetizou que esses milagres seriam tão numerosos e tão evidentes que até mesmo médicos ateus seriam obrigados a admitir que não havia explicação científica para o que estava acontecendo. Escreva Maranata, vem Senhor Jesus. Nos comentários se você anseia pela chegada dessa nova era. Agora que você conhece todos esses 10 sinais profetizados por Padre Pio, pare um momento e reflita sinceramente. Quantos desses sinais você já está vendo se cumprir ao seu redor? Quantos desses fenômenos você mesmo já presenciou ou experimentou em sua própria vida? Se você for honesto consigo mesmo, provavelmente vai admitir que a maioria, se não todos esses sinais, já estão se manifestando de forma clara em nossa sociedade atual. Isso não deveria causar desespero em seu coração, mas sim uma urgência santa para se preparar espiritualmente e para ajudar outras pessoas a se prepararem também. Padre Pio sempre enfatizou que essas profecias não foram reveladas para causar medo ou pânico, mas para dar aos fiéis as informações necessárias para se prepararem adequadamente. É como quando um pai amoroso avisa seus filhos sobre uma tempestade que está se aproximando.
Ele não faz isso para assustá-los, mas para que eles possam se proteger adequadamente. A grande diferença é que nesta tempestade espiritual que Padre Pio profetizou, a proteção não vem de abrigos físicos ou de preparações materiais, mas das práticas espirituais que o próprio santo nos ensinou. O rosário diário, a consagração aos sagrados corações, a confissão e comunhão frequentes, o jejum e a oração pelas almas do purgatório são os verdadeiros abrigos que nos protegerão da fúria da tempestade. E lembre-se sempre de que mesmo que você tenha começado tarde a se preparar, mesmo que você sinta que desperdiçou muito tempo de sua vida longe de Deus, nunca é tarde demais para começar. Padre Pio sempre dizia que Deus não olha para quanto tempo levamos para voltar para Ele, mas apenas para a sinceridade do nosso arrependimento e para a firmeza da nossa decisão de mudar de vida. O próprio Padre Pio é a prova viva de que Deus pode transformar completamente uma pessoa e usá-la como instrumento poderoso de sua graça, independentemente de seu passado. O pequeno Francesco Forgione, que era apenas um menino camponês de uma família pobre do sul da Itália, se tornou um dos santos mais poderosos e mais amados de toda a história da Igreja, simplesmente porque disse sim ao chamado de Deus e perseverou nesse sim até o final de sua vida. E essa mesma transformação que aconteceu na vida de Padre Pio pode acontecer na sua vida também, se você tomar a decisão de se entregar completamente nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Não importa quais foram seus erros do passado, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas pessoas te consideram um caso perdido. Se Deus pôde fazer de um camponês italiano um santo, com estigmas que operava milagres extraordinários, imagine o que Ele pode fazer com você, se você der a Ele uma oportunidade real de trabalhar em sua vida. Que as profecias de Padre Pio que você ouviu hoje não sejam apenas informações interessantes que ficam guardadas em sua memória, mas que sejam um verdadeiro chamado à santidade que transforma completamente a sua maneira de viver. Que cada manhã, quando você acordar, você se lembre de que está vivendo exatamente nos tempos que este grande santo profetizou, e que você tem uma missão específica e única a cumprir para a glória de Deus e para a salvação de muitas almas. Que a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina acompanhe você e sua família sempre, protegendo-os de todos os perigos espirituais e materiais e preparando-os para a gloriosa era de paz e de renovação que está por vir. Amém.